aqui. Pois é, a gente muda de assunto. Sabe aquela velha história, o ano só começa depois do carnaval? Pois então, a Câmara e o Senado esticaram a folga de carnaval e as votações só serão retomadas em março, ou seja, um pouquinho depois do carnaval. Bruno Pinheiro chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação. Bruno, então quando efetivamente os deputados e os senadores vão retomar o trabalho, hein? Conta pra gente. No Congresso, a folia ainda não acabou. Tem muita gente em casa ainda, tem muita gente no estado visitando. Não retornou ainda ao Congresso Nacional, já que a agenda, de fato, só será retomada em 28 de fevereiro, finalzinho do mês, na chegada do mês de março, na virada do mês realmente. Então, essa agenda, apesar de estar suspensa, articulações, reuniões de forma remota estão acontecendo aqui na capital federal, em seus estados também. Mas estão de olho justamente sobre as comissões, os comandantes, os nomes que vão assumir as comissões que são importantes na casa. Antes de se levar qualquer assunto em plenário, hora de colocar em votação, o assunto é discutido em uma comissão. Ou seja, e essa comissão existe uma mesa diretora, diversos nomes que ocupam realmente ali para colocar em discussão. Um exemplo é a Comissão de Constituição e Justiça, que é, na verdade, só para quem nos acompanha entender, uma espécie de um controle remoto. É quem fica controlando o que vai ser colocado em discussão ou não. Isso ainda não foi acertado. Antes do feriado de carnaval, um almoço na casa de Arthur Lira com diversos líderes era justamente essa discussão, alinhar alguns nomes que iriam assumir as comissões. Só que isso ainda não foi finalizado. É gente demais e vaga de menos. Então, é importante uma discussão, várias reuniões acontecerem e aí sim, lá em 28 de fevereiro, essa agenda será retomada no Senado e na Câmara dos Deputados. Com esse retorno, o governo federal aqui, o Palácio do Planalto, está de olho nessa janela, nessa retomada. Enviaram uma agenda econômica também ao Congresso. O ministro Fernando Haddad e os seus secretários, os seus aliados ali estão articulando para, de fato, começar a enviar já uma agenda econômica e colocar em discussão. A ideia é até mesmo de abandonar algumas reformas e resgatar alguns assuntos que estão engavetados. Assim seria muito mais fácil uma negociação lá no Congresso Nacional e, é claro, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no Senado Federal. E aí eu volto a usar um bom e velho ditado, que o importante não é se tornar o rei, mas sentar na mesa do rei. E é isso que estão esperando com esse retorno no dia 28 de fevereiro. Pois é, as informações importantes da capital federal com Bruno Pinheiro, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. E agora, análise, opinião com os nossos convidados. Diogo Schelp, a situação do país permite que congressistas estiquem essa folga de carnaval até março? E nessa retomada, o que é mais urgente? Reforma tributária, definição do comando das comissões, já tratativas em torno da escolha do novo arcabouço fiscal? Queria te ouvir. Essa esticada já é um clássico, não é, Daniel? Não há surpresa alguma. Geralmente se costuma dizer que o Brasil, mas principalmente a atividade política, né, a atividade dos legisladores, só começa depois do carnaval. E o mais interessante, né, e também não causa surpresa, é que mesmo só começando a trabalhar para valer depois do carnaval, a partir de março, as notícias que vêm do Congresso sempre são as de gastos e mais gastos com penduricalhos dos parlamentares com dinheiro público. A última, mais recente, foi a história do auxílio mudança, não é? Aquele valor de R$39 mil que todos os parlamentares receberam, alguns até valores maiores. O que seria esse auxílio mudança? É um valor que é pago para que os parlamentares que foram eleitos possam fazer a mudança para Brasília, ou aqueles que não renovaram seus mandatos voltem aos seus estados de origem. No entanto, esse valor foi pago, inclusive, para aqueles que foram reeleitos, ou seja, continuam em Brasília, não se mudaram, não precisariam de um auxílio mudança. Apenas alguns parlamentares recusaram o valor ou disseram que vão doá-lo. E assim caminha o Brasil.
E assim caminha o Brasil, não é, Kobayashi? É justificável essa folgona esticada clássica do Congresso agora no Carnaval? A maioria dos brasileiros não tem, né? Você tem, Kobayashi? Agora, a pergunta é, em março, esse tempo perdido é compensado pelos parlamentares? Pois é, a gente vê uma discrepância terrível, gigantesca entre o trabalhador brasileiro e os parlamentares brasileiros. Vamos nos lembrar, os parlamentares já têm o recesso, tem recesso no meio do ano, recesso no fim do ano. Todos esses cargos são muito bem remunerados, não só o do parlamentar, do deputado, do senador, mas de todos os seus assessores, de toda a sua equipe. E eles esticam um feriado, não é para emendar um dia na semana, é para emendar o mês praticamente, porque o carnaval não aconteceu no final de fevereiro, aconteceu na primeira quinzena, aqui no finalzinho da primeira quinzena, eles já esticam 1, 2 semanas. Isso é um desrespeito com o trabalhador brasileiro que, para folgar no carnaval, que não é feriado na segunda-feira, ele tem que repor esse trabalho em horas em outro dia da semana, que ele só tem uma férias por mês, não tem mais do que 30 dias e depende sempre da disponibilidade do patrão, da empresa, enfim, é um desrespeito. Certo seria se os parlamentares, que são representantes do povo, tivessem as mesmas condições de trabalho do povo, mas não é o que a gente vê no nosso cenário e diante de tantos problemas que a gente tem no Brasil a serem resolvidos com o auxílio do Congresso Nacional. Essa tragédia aqui no litoral norte de São Paulo contou com manifestações dos líderes do Congresso Nacional, manifestações de Twitter, manifestações de rede social. Aqui a gente viu a união de prefeito, governador, presidente da República, ministros do governo federal, secretários de Estado. E cadê os representantes do povo, do parlamento brasileiro? Eles não colocaram o pé na lama, como fizeram aí todos esses entes do governo executivo. E outra coisa, a gente vem de eleições no Congresso Nacional para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Eu questiono se essas eleições tivessem ainda para acontecer, se os parlamentares que foram eleitos estivessem ainda em campanha, será que eles não estariam lá presentes nesse momento de dificuldade do povo do litoral norte de São Paulo? Então, fica essa reflexão geral sobre o tanto de trabalho que o Congresso tem para fazer, mas que está de folga.